E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe em mais um vídeo. O vídeo de hoje é, na verdade, um vídeo rápido, que eu acabei de sair da prova da PCMG de física, de perito, né? Fiz lá a parte de física, fiz as outras partes lá, o que eu conhecia mais ou menos, mas, obviamente, a minha intenção era ir lá ver como era a prova e comentar com vocês algo importante em relação assim, pô, o professor foi fazer a prova, cara, então ele vai fechar a física. Vou mostrar para vocês como isso daqui pode te atrapalhar em prova, mas daqui a pouco eu comento. Vamos lá. Pessoal, como é que foi a prova? Padrão, nada de espetacular, nada de especial. A FUMARC é uma banca, pessoal, regular. Não é aquela banca que se mete a cobrar coisas que vão, na parte de física, que vão gerar muito aquela coisa de dúvida para gerar recursos, tá? Apesar de que tem uma questão que eu acredito que vai gerar aí recurso, duas são passíveis de recurso caso a banca dê uma resposta diferente, tá? Mas vamos lá, pessoal, padrão. Quem estudou as partes de cálculo, né, se preocupou demais em estudar integral, derivada dentro da física, acabou gastando energia à toa. Foi o que eu falei com vocês, pessoal. Se tivesse tempo, beleza, estudava, mas focar só nisso acabou que gerou um gasto de energia à toa. Eu disse a vocês, FUMARC é uma banca padrão, ela gosta da física padrão, ela gosta daquela física, pessoal, que é a física de base do ensino médio, mas uma questão bem elaborada. E assim, para mensurar para vocês, o que aconteceu? Nós tivemos 10 questões, das 10 nós tivemos aí basicamente 3 de transformação e de energia, tá? 2 foram de termometria, envolvendo os conceitos de temperatura e pressão. Tinha uma lá, pessoal, que era muito tranquila, era só saber o conceito de temperatura que você conseguiria responder ela. A outra, você precisava lembrar da equação de Boyle-Mariotti e Gay-Lussac, que é aquela relação de P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, tá? E ela é, inclusive, a questão que pode caber recurso porque ela não está completa, ela está incompleta. Então, com isso, a banca pode vir a anular essa questão. Se não anular, vocês podem entrar com recurso, tá? E aí eu vou fundamentar para vocês o recurso, lembrando que recurso não pode ser igual, tá? Então, a fundamentação é uma, só que a elaboração do recurso tem que ser diferente. Bom, então, nós tivemos 5 aí, 3 de energia, 2 de termometria, 2 foram de cinemática, uma envolvendo a ideia de MRUV, tá? Você tinha que usar lá a equação de Torricelli, né, para descobrir a distância e fazer a relação entre a distância entre um e o outro. E a outra é uma questão muito tranquila de MRU, em que você usasse Deus vê tudo, você conseguia resolver a questão, só que você tinha que lembrar de transformar para metro por segundo, de metro por segundo para quilômetro por hora para resolvê-la, tá? Então, ó, dessas 7, pessoal, as 7 nós vimos em alguma coisa aqui do YouTube ou lá no meu curso. Então, já estamos tranquilos em relação a isso, porque nós vimos isso daqui dentro do meu curso ou lá no canal do YouTube. Então, aqueles 70% a gente realmente viu, tá? 2 foram de hidrostática, tá, pessoal? 2 de hidrostática. Uma realmente a gente não viu em nenhuma parte do meu canal do YouTube, em nenhuma parte do meu curso, tá? Mas se você tivesse usado o conceito de pressão e igualado a pressão nos dois lados, você conseguiria fazer, mas era uma questão que eu acho que não trabalhei aqui no meu curso, não trabalhei lá no YouTube, então realmente ficou de fora. E uma questão de empuxo, que eu trabalhei no dia anterior, no sábado, no vídeo meu do sábado. Então, das 10, 9 a gente viu alguma coisa, tá? Essa de empuxo, pessoal, como empuxo não foi algo que eu trabalhei muito no curso, eu também desconsidero aí na nossa contagem, tá? Mas, de fato, o que eu vim trazer para vocês? A explicação de cada uma das questões, tá? Numa parte 2. Mas, de antemão, dizer que a prova foi uma prova de médio vamos colocar assim, de dificuldade média para difícil, um pouquinho médio, vamos colocar média, tá? Não foram questões complicadas, não foram questões que envolveram cálculo integral diferencial. A parte de óptica, pessoal, eu disse a vocês, óptica não é um assunto muito recorrente em provas, não caiu absolutamente nada, tá? Então, assim, de fato, o que a gente pensou que ia cair dentro de FUMARC aconteceu. Ai, Felipe, você é a mãe de Ná, você acerta tudo. Não é isso. Pessoal, o que é isso?
contato com a banca. É tipo assim, você fez tanta prova, tantos concursos da FUMAR, que tem tanto contato com as provas delas, que você sabe mais ou menos como é que vai ser a linha de raciocínio. Então, não é porque eu sou a mãe de Ná, eu sou o vidente, e ninguém tem esse poder, tá? Tá errado quem te fala isso. Mas eu tô comentando com vocês que aquela ideia de você conhecer a banca é muito importante. Tá? Então, saber como é que a banca trabalha mais ou menos é muito importante. Você vai acertar exatamente a questão que vai cair? Difícil, quase impossível. Mas você vai acertar os conceitos por trás daquilo. E a partir desses conceitos você consegue resolver a questão, tá? Das 10, o que eu achei, pessoal? Basicamente, que nós temos 4 questões ali complicadas, difíceis, tá? E nós temos ali 4 fáceis e 2 medianas. A minha visão é essa, tá? Vamos lá, vamos entender como é que foi a minha prova para eu te mostrar o que aconteceu. Primeira questão minha foi a comparação entre tipos de energia. Te dava uma pessoa com arco e flecha, potencial elástica, te dava uma pedra no alto de um morro, potencial gravitacional, e te dava uma pilha, que é o quê, pessoal? Potencial química. Então, a resposta correta, na minha visão, tá? A banca pode ter uma visão diferente da minha, a gente vai ver depois o que aconteceu, mas na minha visão era o quê? Potencial elástica, potencial gravitacional e potencial química. A segunda questão, eu não vou lembrar certinho todo o texto, mas falava de uma montanha russa que subia, depois descia e freava, porque lá na frente tinha uma mola e tinha travas, né? Então, no primeiro momento, o motor, pessoal, realizava um trabalho sobre o carrinho para levar ele lá para cima. No segundo momento, essa energia potencial era transformada em cinética e a cinética era que era transformada em potencial elástica. Eu não lembro bem ao certo a resposta, mas é o seguinte, a questão, na minha concepção, pode ser que isso seja diferente, tá, para a banca, mas na minha concepção, ela, segundo a questão, ela fala de transformação de energia potencial em potencial. Pessoal, isso para mim fica bem complexo, tá? Eu acredito que isso está errado. Então, transformar potencial gravitacional em potencial elástica, na minha visão, estava errado. Então, para mim, era a única que estava errada. As outras estavam corretas, tá? Transformar potencial gravitacional em potencial elástica diretamente, eu acredito que está errado, tá? Então, para mim, só a 1 e a 2 que estavam corretas, né? O trabalho, que realmente o motor realiza o trabalho, tá? E o carrinho transforma a energia potencial em cinética, ok? Aí a terceira questão era a questão que relacionava o conceito de temperatura. Bastava você lembrar que temperatura, pessoal, é grau médio de agitação das moléculas. Então, se você tivesse lembrado disso e aliado temperatura ao grau médio de agitação molecular, você ia entender que quanto maior a agitação molecular, maior a temperatura. E a agitação molecular, pessoal, está ligada à velocidade e à energia cinética. Quanto mais agitado eu estiver, mais velocidade aquelas moléculas vão ter, mais energia cinética elas vão ter, maior a temperatura. Esse era o ponto muito tranquilo. Quarta questão, pessoal, era uma questão que era a questão lá que envolvia as ideias de pressão e volume. Ó, o que acontece? Opa, janela errada. Vamos lá. O que acontece? Essa questão era a questão que estava incompleta. Mas mesmo incompleta, você conseguiria resolver ela. Sabe por quê? Falava o seguinte, que a pressão da bola lá, a pressão inicial era 2 atm, tá, pessoal? Se eu errar os números aqui, desconsidera, porque está tudo na minha cabeça, não trouxe nada, só da minha cabeça. A pressão era 2 atm, puxa vida, eu não vou lembrar o volume, pessoal. Ah, tá. O volume inicial era VI e falava o seguinte, que ele reduzia o volume 20%, tá? Lembrando, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Então, o volume inicial era V, tá? A pressão inicial era 2 atm e falava, pessoal, que era temperatura constante, ou seja, processo isotérmico. Aí o que é? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, equação de Boyle e Gay-Lussac. Boyle-Mariotti e Gay-Lussac. Como a temperatura é constante, você tira ela da fórmula. A pressão inicial era 2, o volume inicial era V1, a pressão final, pessoal, a gente não sabia, mas dizia que o volume final tinha que sofrer uma redução de 20%. Então, pessoal, o volume final era quanto? 80% daquele volume inicial. Ou seja, pessoal, 0,8 de V1, tá? Então, a pressão 2, na minha concepção, e se eu não estiver equivocado nos números, era 0,8 V1, tá? 2 V1 sobre 0,8 V1. Você cortava o V1 com V1,
ficava 2 sobre 0,8, aí você leva o 2 lá para cima, fica 20 sobre 8, 20 sobre 8 dava mais ou menos 2,5, tá? Essa era a pressão, segundo a minha concepção. Posso ter errado nos valores, posso ter errado às vezes no enunciado, mas era mais ou menos isso daí. Quinta questão, pessoal. A quinta questão é mais difícil de lembrar, tá? Mas eu sei que o carro ele estava lá a 60 km por hora e aí numa segunda situação ele estava a 120, tá? A questão pedia, se eu não me engano, pessoal, a questão pedia, falava que ele dava a mesma aceleração e aí pedia, se eu não me engano, um tempo menos o outro, ou tempo sobre o outro, enfim, pessoal, não lembro ao certo como é que era a questão, tá? Mas, como era a mesma aceleração, pessoal, o que você tinha que lembrar? De Torricelli, V final é igual a V inicial mais 2 vezes A vezes D. Ele perguntava alguma coisa de distância, tá, pessoal? Então, ele falava assim, a distância, pessoal, é o quê? V final menos V inicial, ambos ao quadrado, dividido por 2 vezes A. Show de bola? Então, como a aceleração é a mesma, né? A distância, nesse caso aqui, ela iria depender de quê? Da variação das velocidades ao quadrado, tá? Lá, eu não sei se perguntava a diferença entre as duas, ou né, a soma, enfim, pessoal. O fato é que bastava você usar Torricelli para 60 e Torricelli para 120 para achar a distância. Aí você achava a distância a 60 e 120. Notem que aqui, pessoal, não precisava transformar para metros por segundo. Por quê? Porque eu não queria de fato a distância. Perguntava quantas vezes a distância era maior que a outra. Agora eu lembrei. Então não precisava de fato você lembrar qual transformar, porque eu só queria saber quanto que uma era maior que a outra. Então a distância 1, agora eu lembrei a questão. A distância 1 era o quê? 60 ao quadrado, desculpa. 60 não, é zero, né? Ambos vão parar. 0 ao quadrado menos 60 ao quadrado, dividido por 2A. E a distância 2, pessoal, seria o quê? A velocidade final, que é 0 ao quadrado, menos 120 ao quadrado, dividido por também 2A, porque eu tive a mesma desaceleração, tá, pessoal? Então, notem que a distância não vai depender de aceleração, vai depender das velocidades. Aí, fazendo a conta aqui rapidão, tá, pessoal? Se eu estiver errado, depois a gente vai corrigir, vai entender o que estava de errado aí nessa questão. Era 120 vezes 120, que dava 14.400, dividido por 2, 7.200. Então, a distância 2, pessoal, é 7.200 sobre A, tá? Enquanto a distância 1, ela foi de 1.800 sobre A. Dessa forma, o que eu sei? Que a distância 2, 7.200, dividido pela distância 1, que é 1.800, é 4 vezes. Então, eu poderia dizer que D2 é 4 vezes D1, tá? Mas eu, novamente, não sei como que estava lá, como que a questão cobrou e tal. Eu estou fazendo aqui o que eu lembro de cabeça, tá, pessoal? Show? Então, essa era a quinta questão. Sexta questão, pessoal, uma questão muito suave, que falava a respeito lá de sinais abertos e falavam a distância, que eu não lembro o valor, tá, pessoal? Mas falava o tempo que os sinais ficavam abertos. O que você tinha que fazer? Velocidade média, distância sobre tempo, tá? O problema aqui na questão é que você tinha que lembrar que ao final desse resultado aqui, ou seja, distância lá, que não lembro, acho que era 175 metros, e o tempo era 9, acho que era isso, tá, pessoal? Distância, 175 metros dividido pelo... 9, isso. Aí dava mais ou menos, pessoal, 19 metros por segundo. Você tinha que lembrar de multiplicar isso daqui por 36, tá? Por 3,6, perdão. E aí, isso aqui vezes 3,6 dava 70 km por hora, tá? Novamente, estou fazendo da minha cabeça, pessoal. Pode ser que lá na questão tenha alguma coisa diferente, que torne o valor diferente, mas a minha concepção é essa, tá? Questão 7. A questão 7 era capciosa, galera. A questão 7 falava de potência e tensão, só que, cara, ela deu um nó no C violento. Sabe por quê? Ela virou e falou assim, que a potência de um aparelho era 1.000 watts. E aí foi reduzida para 250. Pessoal, reduzir a potência em quantas vezes? Reduzir a potência 4 vezes. Dessa forma, o que eu fiz com a tensão? A tensão eu reduzi em tese, tá? Na verdade, para a potência reduzir 4 vezes, a tensão tem que ser reduzida
4 vezes. Agora eu estou pensando aqui se tinha essa resposta lá. Enfim, tá, mas eu não lembro mais. Não, acho que não tinha essa resposta lá, tá? Não tinha tensão sobre 4. Só que, pessoal, se você pensar, não tem tensão sobre 4 lá nas alternativas. E aí você fica assim, pô, mas e aí? Ferrou, não dá para saber essa resposta. Então, eu não lembro se tinha tensão sobre 4, pessoal. Esse vídeo ele é totalmente doido, mas é só para já te dar o feedback do que eu achei da prova. Mas eu lembro que tinha uma lá que falava que você reduzia a corrente elétrica por 2. E eu acho que a tensão, galera, falava que ficava 1/4. Como é que é, hein, galera? Eu não lembro agora, velho. Não lembro, juro que eu não lembro. Depois a gente vai corrigir ela bonitinha e a gente fala. Mas eu acho que a tensão não reduzia a 4ª parte. Se for, enfim, se falou que a tensão foi reduzida à 4ª parte, tá, é ela que é a correta. Mas se não falou, pessoal, é a corrente... pessoal, desculpa. A tensão tem que ser reduzida à metade. Foi mal. Na verdade, a tensão tem que reduzir à metade, tá? Porque eu embaralhei a questão aqui. Porque potência é tensão ao quadrado sobre 2. Então, se você reduz a tensão à metade, tá? A potência reduz a 4ª parte. Por quê? Eu vou ter tensão sobre 4. Agora sim. Agora eu peguei o trilho da coisa. Então, você tinha que reduzir a tensão à metade. Só que é o seguinte, pessoal, não tinha nenhuma resposta assim, tá? Então, não é tensão a 4, não, pessoal. Desculpa. Tensão à metade. Não tinha nenhuma resposta assim. Mas lá tinha que a corrente você reduzia à metade. E era essa a resposta, por quê, pessoal? Potência também é R vezes I ao quadrado. Se você reduz a corrente ao quadrado, à metade, olha só o que acontece quando você joga isso aqui no quadrado, pessoal. Fica o quê? Potência igual a R vezes I ao quadrado sobre 4. Tá? Então, se você reduzisse a corrente, né, você ia ter a corrente sobre 4, tá? A metade da corrente, no caso. Show de bola? Espera aí, eu não sei. Bom, galera, eu não lembro ao certo essa questão. Vamos deixar essa daqui de stand-by, tá? Eu vou deixar essa daqui em stand-by, porque eu preciso lembrar certinho como é que era a questão, tá? Bom, enfim, depois eu faço certinho com vocês, porque aqui de cabeça é dificílimo lembrar, tá, pessoal? Se eu tivesse pelo menos a questão, não deixaram trazer o caderno, dava para eu lembrar o que eu tinha feito. Questão 8, pessoal. A questão 8 falava de uma... do que falava a questão 8? Vixe, agora eu já não lembro, velho. Tá vendo? Passou tanto tempo, a gente já esqueceu a questão. A questão 8... pessoal, a questão não é 8. Troca a 4 com a 8. A 4 era da prensa hidráulica, tá? Que colocava um carro lá assim e outro assim, tá? E aí você tinha que fazer o quê? Pressão 1 sobre área 1 era igual a pressão 2 sobre área 2, tá? Desculpa, pressão não, força. Olha eu viajando na maionese aqui, é força, tá? Você tinha que fazer força 1 sobre área 1 era igual a força 2 sobre área 2. Então, essa era a questão 4. E a questão 8 era a questão da pressão, tá? Novamente, pessoal, não pude trazer o caderno, não pude fazer absolutamente nada, por isso que esse vídeo está meio doido. Quando eu tiver o caderno na mão, eu vou explicar certinho para vocês, tá? Então, era só fazer isso. Eu lembro que ele tinha lá uma peso lá, 1 tonelada, você tinha que fazer ela, o peso do veículo, tá? Se eu não me engano, era 15.000 newtons. Dividir pela área, igualar a força do outro lado e a área sobre a qual a força era aplicada, tá? Questãozinha muito tranquila, muito suave de resolver, se você soubesse. Infelizmente, no nosso curso e no nosso YouTube, nós não trabalhamos com esse tipo de questão, tá? Então, é a questão que a gente realmente não viu. A questão 9, pessoal, era do empuxo, tá? Você tinha era da jangada. Você tinha uma jangada lá, tá? Essa questão, eu vou ficar de olho nela. Por quê? Se ela perguntar o volume ou o número de troncos, tá? Se falar que o número de troncos é correspondente às crianças do acidente lá em cima, é uma resposta. Se eu pensar no número de troncos só para a jangada, é outra. Eu, na minha concepção, achei que era só a jangada, que os moleques lá em cima não tinham nada a ver com a situação. Então, assim, pode entrar com recurso aí, porque, assim, na minha visão, se a banca adotar as crianças em cima da jangada, eu vou entrar com recurso. Por quê? Não falou nada lá no parágrafo de baixo.
No parágrafo de baixo só perguntava qual que era o número de troncos para a jangada ficar de boa lá em cima. Aí você tinha que lembrar que o quê, pessoal? Que peso, para um corpo ficar estático, o peso tem que ser igual ao empuxo. Então, você calculava lá a massa através da densidade do tronco, sabia o peso lá do tronco, de um tronco só, né, no caso, de um tronco só, e aí você conseguia calcular o empuxo, tá? Aliás, o volume que esse tronco deslocaria, tá? Então, através disso, você conseguiria calcular mais ou menos o volume, e através do tronco também, tá? Então, era uma questão também que com o empuxo saía fora, tranquilamente. Então, era essa questão 9, né? Questão 9. A questão 10, pessoal, era uma questão mais complicada, porque era a questão de transformação de energia, era o garoto lá em cima do skate, transformação de energia potencial gravitacional em cinética aliada ao conceito de normal. Então, você tinha que lembrar daquela velha história de que força resultante é a força centrípeta, porque incluía essa parte lá do movimento circular dentro do sistema, tá? E que a força centrípeta, pessoal, era igual ao quê? Normal menos o peso. Ou seja, a normal é a força centrípeta mais o peso. Então, o que você tinha que fazer para responder ela? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, mais o peso, que é M vezes G. Deixa eu contar para vocês como é que definia a velocidade. Lembrar, né, da transformação de energia de um para outro. A velocidade era igual a raiz de 2 vezes G vezes H. Assim você determinava a velocidade, tá? Bom, 2 erros meus nessa prova por cansaço. Primeiro, tá aqui, ó. Eu lá na prova já estava assim, louco, com a faca nos dentes já, falando assim, eu vou entrar com recurso com essa questão, vou entrar com recurso nessa questão. Sabe por quê? O doidão aqui estava fazendo força centrípeta assim, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Gente, isso aqui é a fórmula de energia cinética. E eu usando fórmula de energia cinética dentro de força centrípeta. Resultado? Marquei lá assim, ó, entrar com recurso, porque não tem resposta correta. Misericórdia. Aí no caminho para casa, eu tô assim, peraí, gente, mas força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, e não sobre 2. Batata, errei a questão. É por isso que eu gosto de ir lá fazer a questão, pessoal, fazer a prova, porque eu sei o conteúdo, eu sei os conceitos, mas a pressão, o cansaço te jogam no buraco. Então, eu errei essa questão por bobagem, mas é muita bobagem, tá? Então, foi esse o primeiro erro que eu tive na prova. O segundo erro foi numa prova, na questão de matemática, que eu errei lá um sinal, tá? Então, aberto aqui, pessoal, a críticas mesmo, porque a gente tem que falar os erros que a gente comete para você entender lá na prova e não fazer igual. Então, assim, eu errei um negócio bobo, que eu trabalho há anos com isso daqui. Só que no desespero e na ânsia e no cansaço de terminar logo a prova, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, na questão, estava lá assim, normal é igual a n vezes v ao quadrado sobre 2 mais n vezes g. E certo de que a questão não tinha resposta. A gente é assim, né? Fica certo que o negócio não tem resposta. Aí, no caminho para casa, é que eu fui ver. Que vacilo. Tá errado. Beleza? Show de bola, pessoal? Tranquilo? Então, assim, essas foram as questões. Quando a prova aparecer de fato, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz cada uma. Esqueçam o meu comentário da prova de potência elétrica, porque eu não lembro direito como é que era a questão, porque eu respondi ela tão rápido. Eu só sei que não tinha a tensão sobre 4, tá? Não tinha. Desculpa, não tinha tensão sobre 2, tá? Tinha tensão sobre 4. Só que tensão sobre 4, se você levar na fórmula, né, de potência, você vai ver que vai dar errado, tá? Então, assim, enfim. Mas, não, na verdade, eu não... Pessoal, esquece. A questão de eletricidade, esquece. Eu não sei como é que ela foi feita, tá? Eu vou soltar esse vídeo cru mesmo, sem edição. Vou soltar do jeito que eu fiz, sem pausa, só para você entender como é que foi a prova. Mas, o que eu gostaria de dizer para vocês? Galera, quem estudou de forma, vamos dizer, racional e que não fez malabarismo com a física, cara, foi bem na prova. O problema foi quem tentou adivinhar que ia cair a ótica pesada, que ia cair a ondulatória extremamente pesada, quem usou de integral e derivada dentro de cálculo de física, sendo que nem estava previsto isso lá no edital,
tá? Então, assim, quem estudou por isso acabou perdendo um tempo precioso para fazer outras coisas. Então, é a dica para vocês, pessoal. Antes de começar o estudo, e às vezes pegar algo enlatado, que foi pronto, que jogou pronto para vocês, procurem saber qual é a banca, qual era a banca, quem foi o responsável pela elaboração da prova, se possível, para que você possa direcionar o seu estudo. É lógico que assim, não dá para prever qual banca vai ser, mas dá para ter uma noção. Por exemplo, PRF, geralmente Sebrasp, Polícia Federal, Sebrasp, perito da PCMG, pessoal, eu não lembro de ter outra empresa que organizou que não seja a FUMARC. Bombeiros, tem a FUMARC, mas eu já vi Fundep, né? Então, assim, a dica que eu dou, conheça muito bem a sua banca, porque você pode ter uma noção do que vai cair na sua prova, beleza? Então, assim, parabéns ao FUMARC, a prova estava boa, tá? E tirando aquela de termodinâmica que estava incompleta, que muita gente vai entrar com recurso, parabéns para o FUMARC. Boa prova, tá? Estava num nível bom, tava legal, não estava uma prova assim pesada demais e nem leve demais, estava muito equilibrada. Parabéns ao professor que fez a prova, tá? Prova show de bola. Quando a prova tá boa, a gente elogia, tá? Então, elogia o professor, a FUMARC, que a prova estava bem feita, tá? Exceto a questão de termodinâmica. Isso acontece, a gente pode entrar com recurso depois. Show de bola? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa aí a ansiedade, mas é que eu queria colocar esse vídeo o mais rápido possível. E nos vemos numa próxima edição. A gente vai aí trazer novidades para vocês, para o concurso da PRF, para o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Vamos trazer novidades demais para vocês aí ao longo desse período, né, que a gente vai ter de acompanhamento desse concurso aí, tá? Pessoal, forte abraço a vocês e valeu! Quando sair a prova, eu venho aqui comentar direitinho, fazer questão com questão para vocês, para mostrar o meu raciocínio e entender como é que foi a prova. Valeu, pessoal! Tchau!